Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no estúdio do Instituto Bertol, em Florianópolis, e hoje, com muito prazer, recebo um convidado que é empreendedor social e educador. Ele foi professor e gestor da Unisul, fundou a primeira escola de startups aqui no Brasil e hoje ele é um investidor em startups. Com muito prazer, recebemos neste podcast Leandro Piazza. Piazza, obrigado por ter vindo, um prazer te receber aqui. Vamos falar de muita coisa sobre educação e companhia. Ô Jailson, o prazer é meu, especialmente por estar aqui contigo e com Acontecendo Aqui, que na minha visão sempre educou, sempre estimulou o empreendedorismo, sempre foi um motor aí de alavancar bons projetos, boas mentes de Santa Catarina, de todo o ecossistema que a gente vive, vivencia. Então, muito legal estar aqui contigo hoje. Muito obrigado. Você é um parceiro de longa data. E eu queria resgatar um pouco, antes de falar da 49, falar um pouco da tua trajetória. Muita gente que vai estar te assistindo te conhece, comprou coisas de você na tua trajetória. Fala um pouquinho antes da 49. Cara, assim, contando bem rápido uma longa história de vida, assim, cara. Eu sempre fui inconformado com a educação. Quando eu estava no banco do colégio, eu pensava, pô, se eu fosse professor, eu estaria fazendo uma piada, não dando uma aula chata. Muito ativo. Minha primeira profissão foi ser panfleteiro. Eu comecei em mídia, assim, panfletando. Legal. E eu fui o melhor panfleteiro que já existiu em Florianópolis. Isso eu garanto, cara. Então, eu começava a panfletear festinhas universitárias. As festinhas davam muito certo, bombavam. E na universidade, já que eu fazia todas as festas que aconteciam, eu tive um professor que trabalhava no Grupo RBS. E eu falei, cara, agora eu vou prestar atenção na aula, vou sentar na primeira cadeira. Convidei ele para um evento que eu fazia, que era bem legal. Ele falou, pô, esse garoto aí tem alguma coisa. Entrei no Grupo RBS, entrei na área de eventos, vendia a mídia de evento, era pastinha, batia na porta das pessoas, mas também estava na gestão, na organização dos eventos. Organizei Planeta Atlântida e bastante coisa. Saí da RBS já como gerente, então entrei como estagiário, saí como gerente. E aí comecei o meu desafio em educação. Fui para a Unisul como pesquisador, professor, coordenador. Cheguei ao time de gestão da universidade, ao convite do reitor, o professor Mauri. Então ele me chama para cuidar da área comercial da universidade. E ali eu aprendo a vender educação. Então a paixão empreendedora lá do garoto panfleteiro, mais a paixão por educação, acabaram no Leandro de hoje. Então, nós fizemos uma série de vídeos contigo na volta de uma passagem pelos Estados Unidos. Isso. Foi ali que estava começando a 49 ou foi logo depois daquela série? Como é que foi isso? Foi bem o estímulo, a transição. Quando eu estava na Unisul, a Unisul, a governança da Unisul existe que seja publicado o anuário da universidade, com o desempenho da universidade. E no período que eu tive lá, de fato, o faturamento bruto da universidade cresceu 100 milhões. Então, pô, assim, eu entendi em algum momento que eu sabia vender educação. Para Santa Catarina, mexer um ponteiro de venda em 100 milhões é bastante coisa. Só que entendi também que o problema da Unisul, naquela época, não era mais venda, era produto. Tinha um monte de garoto querendo empreender, tinha um monte de garoto querendo montar a tal da startup, ecossistema bem rico de startup em Santa Catarina e em Floripa. Mas como que faz isso? Como faz uma startup? E aí eu comecei a estudar produto. E nessa de estudar produto, eu tive a oportunidade de ficar 6 meses na Universidade de Stanford, morando lá no Vale do Silício e aprendendo com todo o ecossistema de Stanford, com o intuito de voltar para a Unisul e fazer da Unisul a primeira universidade de startups do Brasil. Acontece que neste momento, a Unisul foi vendida. A Ânima comprou a Unisul. E aí, como o interesse da Ânima, o ativo que estava em questão não tinha nada a ver com esse meu projeto, que ainda era só um projeto, eu saio da Unisul e mais preocupado do que um PDI que eu tinha para sair, era se eu iria conseguir botar essa metodologia no mercado. E aí volto dos Estados Unidos e surge a 49 Educação, primeira universidade, primeira escola de startups do Brasil. Nasceu para desburocratizar o ensino para startups, mas o que significa o nome 49? Boa. Na verdade, a minha cabeça era, vamos criar a primeira universidade de startups do Brasil. Que era a Unisul. Na Unisul. A princípio. Cara, como a Unisul ia ser comprada, eu ia sair, eu era o detentor da metodologia.
eu fiquei na dúvida. Tá, mas vou chamar de universidade? Não, é para ser desregulamentado. Eu não quero Ministério da Educação. Então, o nome da empresa vai ser Startup University. Uhum. E aí, num papo com o meu mentor lá de Stanford, o Brett Waters, ele perguntou para mim, Leandro, por que você é um 49er? E eu não entendi nada. O que ele estava me perguntando? A referência que eu tinha de 49er era o São Francisco 49ers. Então, a mesma coisa que ele perguntava, por que você é flamenguista, corintiano ou havaiano? É um time de futebol americano. Um time de futebol americano. E eu não entendi a referência. Ele falou, não, você não está entendendo. 1848, a Califórnia pertencia ao México, moravam 3 mil mexicanos na Califórnia. Em 1848, descobriram ouro na Califórnia. Houve a corrida do ouro, a Golden Rush. Dezembro de 48, já se tornam 30 mil americanos, porque 10x de explosão demográfica. Sim. E os Estados Unidos tomam aquela terra. E essa é a história dos garimpeiros da Golden Rush de 48. Só que em 1849, um grupo de empreendedores se reúne para olhar lá para a Califórnia antiga, lá para o Velho Oeste, e dizer, nós vamos para lá, mas não para garimpar, nós vamos para lá para vender pá e picareta. Nós vamos pegar essa explosão demográfica e vamos vender serviço, vamos empreender lá. E aí, um tecido leve e resistente para o garimpo, surge o Levi's. Transportar o ouro para Nova York, o Wells Fargo, que é banco de varejo até hoje lá. E o próprio Stanford, ele chega no vale, na Califórnia antiga, nesse ano de 1849. Então, esses caras que são os 49ers, são a inspiração do time e são a inspiração da nossa escola, já que tem uma corrida do ouro por startups aqui no Brasil, que a gente tem o espírito dos 49ers para a gente chegar na frente. E você lançou a 49 sozinho, com investidores, com algum gringo contigo? Eu lembro do comecinho, você estava alucinado para investir, você tinha uma ansiedade de botar essa escola, né? Como é que foi isso? Eu tive o apoio do Brett Waters, que foi o meu mentor lá em Stanford. Ele fez um aporte financeiro muito pequeno, assim, a grana não foi relevante, mas ele abriu muitos caminhos. E aí o que ele fez foi vir ao Brasil, ele custeou a vinda dele ao Brasil para que ele mostrasse que a metodologia de fato era uma metodologia bacana. Então a gente conseguiu um outro evento, o evento cobriu todos os custos do Brett, ele ficou mais tempo aqui no Brasil. E aí ele endossou que realmente a metodologia funcionava, que a gente prototipou todos os frameworks de aceleração de startups lá na D-School de Stanford. Sim. Eu montei um time. Quando você monta um time nesse modelo de startups, às vezes você não consegue pagar o preço daquele profissional, então você cede um percentual pequeno de equity, um percentual pequeno societário da sua empresa. Sim. Montei um time com equity. E aí a empresa foi crescendo, ela deslanchou e eu consegui recomprar tanto o equity do Brett, tanto o equity das outras pessoas que passaram. Sim. Todos muito felizes, porque valorizaram bem o seu equity. Você está sozinho hoje. Mas hoje a gente entende que é melhor para a governança da empresa, ela está comigo. E qual é o time? Quantos professores, instrutores, quantos... Isso é o mais legal. Todos os programas de startup do Brasil, eles brigam pelos grandes nomes. Então, vamos pensar nos grandes nomes da publicidade. Você tem lá meia dúzia de nomes. Sim. Nos nomes das startups, você tem meia dúzia de nomes. O que a gente entendeu lá no Silicon Valley, estudando em Stanford? Que para a gente ter escalabilidade, a gente precisava ter uma metodologia robusta. Sim. Para que o playbook funcionasse melhor do que o carimbo do figurão que estaria transmitindo conhecimento. Sim. Então, hoje a gente tem um time muito bem treinado, entre time interno e instrutores passam de 40 pessoas. A gente tem programas em todos os lugares do Brasil. E aí a gente vende a metodologia para as startups. Então, eu tenho um modelo de negócio onde você que é empreendedor, que está nos ouvindo e quer montar uma startup, você vai procurar a 49 Educação, e a 49 Educação vai te dar todos os passos, do zero até a captação de investimento. Como a metodologia funciona, já são Eu ia perguntar isso. Tu falou várias vezes da metodologia, e qual é o diferencial dela? No que ela se diferencia de quem oferece algo semelhante aqui no Brasil? Eu acho que o diferencial fica claro quando a gente aplicou a metodologia com 3 mil startups. Dessas 3 mil, 150 receberam investimento.
E a gente está falando de 5 anos de atuação. Nesses 5 anos, 5 delas foram vendidas. Recentemente, a gente anunciou um exit, é público, de 25 milhões de reais. Imagina um projeto que começa com uma garotada... 20 mil reais, vender por 20 milhões. E tem equity preservado. A gente tem casos muito legais de empresas que passaram por ali e captaram 7 milhões e meio, 5 milhões de reais. E aí a metodologia ela se confirma como diferencial porque nós somos o único método que tem um playbook. Existe um roteiro, uma receita para você construir a startup. E essa receita, quando ela é colocada à prova, 150 investidas, 5 vendidas, funcionou tanto que hoje, não mais essa venda para as startups, eu vendo a metodologia para universidades, eu vendo a metodologia para a Sebrae. Mas quando você fala vende, você dá um software para eles? Eu dou um acesso no meu aplicativo. Você treina para eles ou você entrega e eles cuidam com o time deles? Como é que é isso? Eu pego o meu aplicativo, porque tudo acontece dentro de um aplicativo. Sim. O aplicativo da 49 Educação, toda a metodologia está ali dentro. Tá. Eu transformo esse aplicativo, é um aplicativo white label, então eu clono esse aplicativo com a logo do Acontecendo Aqui ou com a logo do Sebrae. Uhum. O Sebrae distribui, a responsabilidade de distribuição é do Sebrae. Dentro do aplicativo, o empreendedor ele segue todos os passos. Hoje, com inteligência artificial dentro do aplicativo, ele já consulta o Mentor AI, então ele faz a consulta das dúvidas ali dentro. Mas eu sempre treino um time de mentores que já conhece de startup, que já tem alguma vivência, mesmo que ele não seja o bambambam, mesmo que ele não tenha aquele carimbo do cara que fez o exit de 1 bilhão do unicórnio, mas um cara que já conhece startup, ele é treinado para responder dúvidas daquele grupo de empreendedores. Então, a gente tem programas com 1.000 empreendedores. Sim. A gente divide em cohorts, ou seja, o algoritmo dentro do aplicativo diz, esses caras são faixa branca, esses caras são faixa azul, esses caras são faixa preta. E aí eu tenho um mentor que estudou o playbook, que foi treinado para, além de todo o aplicativo, além do Mentor AI, ele pode consultar aquele mentor que é especialista no playbook. Entendi. E qual é o perfil, se você pudesse dizer, o perfil do nosso público da 49 é esse? Cara, então, como eu vim da universidade, eu tinha certeza que seriam os universitários, quando eu comecei, certeza. Então, o meu ICP estava bem definido. Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. Cara, e aí hoje o meu ICP, ele está muito mais ligado à pós-graduação. Aquele cara que já empreendeu, ele está numa agência de publicidade, viu uma possibilidade de inovação. Quer criar um software, um CRM diferente. Junta 1, 2, 3 amigos, procura 49, ele sai com o negócio. Perfeito. E você como educador, como é que você vê o ensino para o empreendedor e o ensino para um homem de negócio, um profissional de negócio? Qual é a diferença? Boa. Cara, vamos lá. O desempenho do executivo é ele conseguir padronizar. A competência empreendedora é muito diferente da competência executiva. O empreendedor ele tem que ser o cara rápido, astuto, corajoso. Então, o empreendedor ele é um ser que comete erros. Qual é a maior capacidade empreendedora? Errar na segunda-feira, virar a noite de segunda para terça e terça-feira ter o problema resolvido. Então, eu não espero que o empreendedor não erre, mas eu entendo que ele tem uma capacidade absurda, fora da curva, de ser resolutivo nos problemas. Profissional de negócio, treinando para o cara ser um cara de negócio. Quando a empresa cresce, a empresa começa a se estruturar em governança, ela tem outros compromissos, ela tem compliance, ela muda o bicho, muda a startup da empresa estabelecida. E aí os erros, eles não podem acontecer na mesma proporção da startup. Por que você erra na startup? Porque você está validando. Errar no período de validação é inteligente, porque significa que você está tentando o melhor modelo. Depois que a empresa é grande, ela já está estabelecida, você não pode ficar eternamente validando. Claro. Você tem que estabilizar o avião em voo de cruzeiro. E quando está lá em voo de cruzeiro, não dá para cometer o erro, porque o avião pode cair. Então, a competência do executivo, do homem de negócio, à frente de uma grande empresa, diferente de uma startup, aí ela está muito mais ligada a poder estabilizar o barco
do que ficar dando pirueta até achar o melhor modelo no jet ski, que é a startup. É isso aí. E como, na tua opinião, se desperta isso nas escolas públicas e nas periferias? Boa. Porque você navega no outro universo. Ou você já está fazendo uma parte para esse lado mais social e desburocratizado, digamos assim. Total. Cara, assim, resolver a educação no Brasil é bem complexo. É importante dizer que o Brasil tem dinheiro. A gente tem PIB, tem arrecadação para resolver o problema da educação. A gente não tem um método eficiente de resolver a educação. Acho que tem uma primeira camada importante, que é capacitar os professores. Os professores, hoje, eles reproduzem literaturas, metodologias, o próprio protocolo do MEC, que é engessado. Então, ele não é... Ele, às vezes, não tem liberdade de ser inventivo, criativo. Ele precisa bater um bumbo ali e ele já está tanto tempo batendo aquele mesmo bumbo que a coisa não sai bem feita. Então, tem uma premissa de capacitar o corpo docente das instituições de ensino. E os alunos, eles têm que ir para atividades práticas. Então, por exemplo, eu fui professor universitário. Cara, eu não fazia avaliação por nota. Os meus alunos tinham que fazer a festa de final de semestre da universidade. Lembro que, nas minhas andanças em várias universidades, vou falar o nome aqui, dei aula numa universidade chamada FATEMP. Tinha uma prova, que era fazer a FATEM Pizza. Tinha meta de quanto arrecadar, tinha meta de quanto gastar, tinha meta de tempo do forno da pizzaria até o cliente, tinha NPS que você respondia lá para ganhar pizza, depois você tinha que responder o NPS. Tinha uns elementos básicos de gestão de um projeto. Estava pré-acordado com os alunos que se eles atingissem uma média tal, eles teriam nota. Se engajaram e tiveram a nota. Por quê? Porque estavam motivados. Claro. Esse aprendizado ele não vai embora. Sim. Eu tive, rapidamente, eu caí numa grade, numa universidade, que a minha grade era sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite nenhum aluno fica na aula. E eu cheguei para os alunos e falei, olha, podemos fazer prova normal ou eu tenho um problema de oferta e de demanda. É um case prático. Vocês escolhem, vocês querem fazer prova ou vocês querem resolver oferta e demanda? Queremos fazer oferta e demanda. Fiz contrato, coisa e tal, babá. Qual é o case? Não, o case é o seguinte. Tem uma universidade que tem um professor que tem uma aula na sexta-feira à noite. E o professor precisa de 80% de presença. Vocês têm que resolver o problema. Eles tiveram que resolver o problema do desestímulo deles de estarem na... Então, acho que quando a gente traz... Fazer pensar, né? E fazer pensar e fazer praticar. E transferir. Transferir, exatamente. O aluno tem que ser o protagonista. Isso aí. Você tem uma venture. Isso. Depois explica para todo mundo, para mim também entender o que é uma venture. Tá. Mas ela está de olho nas oportunidades. Isso. Como é que a 49 Educação e 49 Venture convergem para cumprir o propósito principal, que é a educação? Boa. A gente entendeu que o maior ativo da 49 não é vender educação, não é o ticket que eu vendo a educação, nem vender a nossa metodologia para o Sebrae ou para a universidade ou para várias federações de indústria que compram a nossa metodologia. A gente entendeu que o maior ativo da 49 são as startups que passam por ali. Que é uma startup? É uma empresa muito grande que ainda está muito pequena. E se eu quero multiplicar o meu dinheiro, o meu capital, não existe nenhum investimento melhor no mundo do que comprar uma empresa muito grande enquanto ela ainda é muito pequena. Tinha uma demanda grande dos nossos alunos por acesso a capital. A gente começou a visitar o mercado e captar investimento para os alunos, tanto é que são 150 investidas. Mas a gente também entendeu que, com o pouquinho de dinheiro que sobrava ali de educação, a gente tinha que reinvestir no produto, mas também valia a pena a gente fomentar essas startups. Então, a 49 Ventures é um veículo de investimento onde a 49 investe, dá um cheque lá, faz um investimento na startup e depois ela roda o mercado, chegando para ti dizendo assim, ô Jailson, olha só, cara, eu tenho uma startup aqui, eu estou buscando 10 cotistas de R$50 mil,
e a primeira cota de R$50 mil ela já foi coberta pela 49 Ventures, porque eu acredito nesse ativo. Eu faço a rodada de captação muito mais rápido e como eu realmente acredito no ativo, eu tenho uma chance de capitalização lá na frente. Qual é a taxa de sucesso das startups investidas? Pô. Eu conheço alguns investidores bem fortes que me dão um resultado, depois eu posso até comentar, mas no teu caso, que tá ali, o cara está aprendendo contigo, na tua metodologia, tu enxerga ali, qual é a taxa de sucesso? Vamos falar, a indústria de capital de risco, de Venture Capital, é a indústria que tem mais múltiplo de sucesso, mas é a indústria que mais falha. A mortalidade é muito grande. No meu portfólio não é diferente. A maioria das startups que eu invisto, elas não dão o retorno porque a função delas é morrer. Porém, as que dão retorno, elas pagam a conta das que falharam. Sim. Então, isso é empreendedor. Então, qual é a tese base da 49 que a gente não consegue praticar ainda? Mas qual é a tese? O que está escrito lá da metodologia de Stanford, que é o que a gente busca? A gente quer entrar num projeto muito, muito, muito inicial, ao valor daquele projeto de R$1 milhão, que o valor daquela empresa seja de R$1 milhão. E a ideia é que vender este projeto a R$64 milhões. Então, a tese pura da 49 é multiplicar o capital 64 vezes. Eu não consigo fazer isso ainda, porque eu tenho early exits, ou seja, eu faço venda de startups antes de elas chegarem nesse valor de mercado, e eu tenho uma taxa de mercado de retorno média hoje de 10x, que é muito boa para capital de risco, não é uma taxa ruim, mas eu tenho um custo muito grande de educar esse cara e de bater o bumbo. Por que a gente chega nessa taxa de retorno? Porque eu estou no dia a dia ali dentro da escola de startups trabalhando esse cara. Se eu não tiver todo esse custo que eu tenho de atividade, de manutenção, se eu fosse um investidor que simplesmente coloca o dinheiro e espero aquele ativo dar retorno, eu não teria 10x de retorno. Então, o segredo do 10x é coparticipar do dia a dia daquela startup. Bom, você vive com startups há 5 anos, investe nelas, ensina, né? Olha para quem tem potencial ou não. Vou perguntar para você uma coisa que eu pergunto algumas vezes nas minhas conversas, aqui ou fora daqui, que é uma coisa antiga, que diziam que startup nunca será uma empresa, ela vai ser produto de uma outra empresa. Essa máxima ainda é uma máxima? Depende em que mercado você está falando. Você está falando dos Estados Unidos, não é verdade. Estados Unidos, uma startup, ela nasce muito pequena e ela busca o IPO, ela busca virar uma empresa que faz IPO. Eu tendo a concordar que no Brasil isso é verdade. Deixa eu explicar por quê. Porque o Brasil, ele tem uma oportunidade grande de empresas do tamanho da TOTUS, de empresas do tamanho da Embraer, de empresas do tamanho da WEG e algumas empresas menores. A Intelbras, a Cronos. Empresas que podem pegar um projeto que ainda é muito pequeno, ver esse projeto ganhando força, se tornando relevante, e aí eles vão bater na porta do empreendedor e vão falar: eu pago 64 milhões na tua empresa. Você quer botar 64 milhões no bolso agora, no Brasil, com juro a 15% ao ano, que você vai administrar o teu dinheiro, talvez vai fazer uma segunda, uma terceira startup, ou você quer esticar a corda até o IPO no Brasil, que é muito difícil. O cara vende antes, lógico. Então, e aí, o Venture Capital, a nossa indústria de investimento, a Ventures, ela tem que entender isso. A teoria pura do Venture Capital é para fazer o unicórnio, a empresa de $1 bilhão. Eu sou catedrático, assim, em dizer que não funciona no Brasil. Ainda não funciona no Brasil. Então, a oportunidade que eu encontro é de investir muito cedo e também sair muito cedo. Entendi. Por isso que ela é um produto de uma empresa maior. Sim, sim. Tem alguns unicórnios no Brasil. Sim, perto sim. de nós, já temos 2 ou 3 por aqui. Isso. Mas são raros, né? Sim. Você pegar, olha só, você pega 2 empresas que desempenharam super bem e vamos falar os nomes aqui porque é justo valorizar. Claro. 2 baita empreendedores, 2 baitas empresas, cumprindo funções. Uma RD e uma Exact Sales. Sou fã das 2. Pô, uma RD vende a 2 bilhões para TOTUS, um unicórnio brasileiro, a valor de 1 bi de unicórnio nacional.
Por outro lado, você pega uma Exact Sales, o empreendedor genial, cumprindo... Ela acabou sendo adquirida... Pela própria RD? Pela própria RD. TOTVS, né, na verdade. Num valor ela já tinha uma pista, mas num valor de early access, um valor que a gente não compara com o valor da RD. Uhum. Por que isso? Cara, não é a diferença de competência, é tamanho de mercado. São várias variáveis, tem que equalizar muita coisa para ver uma saída de 1 bilhão. Uhum. E aí, é mais provável que saídas menores aconteçam no Brasil, então é mais inteligente jogar esse jogo. Perfeito. Nesses 5 anos que você está à frente da 49, você diria que hoje você tem uma rede Alumni 49? E como é que essa rede se realimenta? Se existe essa rede, como é que ela se realimenta? Boa. É o conceito de comunidade. A gente é muito forte em deixar a nossa comunidade ativa. Você vai encontrar alguém na rua que vai falar para você, fala 49er. Esse cara, ele tem o nosso DNA de comunidade 49 Educação. Por que é muito importante acompanhar esses caras? Porque como funciona o nosso treinamento, né? Você entrou na 49, você tem 1 mês de onboarding, 2 meses de aceleração e depois você tem mais 9 meses na nossa comunidade. Por que quando dá os 9 meses de comunidade, a gente continua, a gente deixa o cara lá ativo na comunidade? Tem um contrato de 9 meses de comunidade, mas ele vira eterno. Porque nem sempre a liquidez do ativo, a empresa, a compra, nem sempre a empresa maior compra num espaço de tempo tão curto, essa startup. E eu quero acompanhar esses caras até o final. Eu tenho uma empresa de Itajaí, os caras entraram na 49, fizeram 1 milhão no primeiro ano, isso foi há 5 anos atrás. Hoje, o faturamento da empresa vai bater 11 milhões de reais. Um software para comércio exterior. Cara, depois de 5 anos, provavelmente esse cara vai fazer uma saída bem grande dentro do que a gente está vendo no cenário. Então, tem que acompanhar esses caras, porque eles é que são os cases de sucesso da 49. Perfeito. E você está com a 49 em Santa Catarina, que é o lugar mais desejado para quem quer inovar. Tem até um slogan, a capital da inovação, o estado da inovação. Mas ainda há desafios a serem superados. Na sua opinião, quais são? Para que realmente seja inovação no padrão internacional que você conhece. Aí a gente está falando de uma conjuntura Brasil. Eu tenho um desafio pessoal, que é conseguir tempo para que a gente entre em pleitos institucionais pela classe das startups. A classe dos investidores, ela é relativamente organizada. Relativamente. Não é super organizada, mas ela é relativamente organizada. A classe das startups, ela é muito mal organizada, apesar de você ter várias instituições muito legais, como a CAT. A CAT, assim, é referência em organização. E muitos fundos investindo num monte de empresas. Isso, mas aí vamos separar o lado do investidor, que é o fundo, e o lado da startup, que é o lado do empreendedor. Fundo de um lado, startup de outro. Os fundos, eles se organizam em pleitos de legislação, em advocacy. Eles vão lá e eles dizem, cara, eu tenho que melhorar as minhas condições de investir nas startups. Mas as entidades de startups, que são excelentes, como a própria CAT, elas ainda não conseguem ecoar as necessidades que a gente tem. Então, vou te dizer um problema no Brasil. Eu faço investimento em 10 startups. 9 falham, eu investi 10 milhões, 1 milhão em cada startup. Eu perdi 9 milhões. Uma startup que eu investi 1 milhão, ela foi vendida a 100 milhões. Então, eu tive um baita de um retorno que pagou a conta. Uhum. Só que eu deveria, no meu ganho de capital, poder deduzir as 9 falhas que eu tive. Porque eu fiz um pool de investimento nessa classe de ativos que é startup. Eu não posso deduzir o meu prejuízo com as outras startups. Então, se eu investi em 10 ativos, 9 eu não tive retorno financeiro, eu não paguei ganho de capital, mas eu perdi o 1 milhão que eu investi. Em um desses ativos eu tive retorno financeiro, eu paguei ganho de capital, eu deveria poder deduzir as perdas que eu tive nos outros ativos. Por quê? Porque quando você compete a Selic é 15%, quando você compete com outras alternativas de investimento, como Bitcoin,
como terreno em Florianópolis, né? Vamos ver lá, nada mais escasso do que terreno com vista para o mar em Floripa. Quando eu tenho tudo isso para investir, se eu crio no ecossistema melhores políticas para que eu distribua ainda mais o investimento em startups, eu tenho mais gente investindo. Se eu tenho mais gente investindo, eu tenho mais gente empreendendo. E, paralelamente a isso, educação empreendedora, desde o comecinho, né? Aí o papel do empreendedorismo social da 49. Eu quero poder educar todo o nosso Estado para que todo o nosso Estado... para que a gente não tenha mais o sonho do funcionarismo público, para que a gente não tenha mais o sonho da pousada na Praia do Rosa. Tudo bem, legal, respeito. Cara, mas a gente tem tanto talento que a gente pode fazer coisas bem maiores. Para gerar muito mais emprego e riqueza, né? Total. Agora, pode ser que tenha algumas pessoas nos assistindo aqui que estão perguntando quanto custa isso. Você pode dar uma ideia do quanto custa, o que vocês fazem, quando investem vocês ficam juntos treinando até o prazo final, depois cada um se vira, dá uma ideia como é que é, rapidamente. Então vamos lá, programa base da 49 lá, o empreendedor ele é muito disperso, porque alguém vai querer vender uma logo para ele, alguém vai querer vender um software para ele, alguém vai querer vender o brand, alguém vai querer vender a máquina de venda, A gente pegou com vários parceiros, a gente criou esse pacotão da Startup University, tudo que você precisa custa R$10 mil. Você paga R$10 mil e você tem toda a esteira que você precisa para você ir lá e tirar a sua ideia do papel, ter uma versão mínima de produto, o MVP, e fazer o go-to-market, conseguir os primeiros clientes. Depois eu tenho outro programa, validei o meu MVP, tenho cliente pagando, preciso de ajuda para captar investimento. Eu tenho outro programa onde eu acompanho o dia a dia do empreendedor, eu boto um time meu acompanhando, num conselho consultivo mais hands-on, a gente tá o dia inteiro com o cara, esse outro programa custa R$30 mil. Então, tudo isso aqui, você resolveu produto, você resolveu software, você resolveu tudo que você precisava. Putz, tem uma oportunidade de investimento, mas eu quero que a 49 lidere a rodada de investimento, eu quero que a 49 cuide dos meus contratos, que a 49 me ajude no roadshow, que é rodar o mercado apresentando esse ativo. Aí eu tenho um percentual de equity, um percentual societário, que varia de 2% a 5%. Então, 49... Custo zero, mas você vira sócio da empresa. A 49 ajuda pra caramba os caras num ticket inicial de 10 mil, depois num ticket mais robusto de 30 e depois num ticket de 2% a 5% de equity. E aí a gente tem startups que fizeram esse investimento, 7,5 milhões de investimento da Domo, 5 milhões de investimento da Invisto, que é aqui dos Marcelos, do Marcelo Volovski e do Marcelo Amorim. O cheque de 1 milhão a gente anuncia todo mês. E nessas que a gente acompanha até o final, temos cases como a TaskDo, como várias outras que a gente conseguiu, inclusive, fazer o exit da empresa. Botar um dinheiro bem significativo no bolso do empreendedor. Muito bom, Leandro. Você, nesse período que você está com a 49, certamente você já recebeu reconhecimento do mercado ou de entidades, com prêmios, com certificação, com convite para ir à Lua, sei lá. O que você destaca, que foi relevante para você, assim, no aspecto de reconhecimento que você conquistou nesses 5 anos? Prêmio é bem legal, mas prêmio não pode ser sinônimo de vaidade, assim, porque nunca eu entrei numa padaria e pedi para ver o diploma do padeiro. Então eu queria o pão quentinho ali. Diploma do padeiro secundário. Cara, mas a 49, primeira escola de startups do Brasil, eu saí da Unisul, eu queria fortalecer o case, a gente foi do 0 a 1 milhão de receita em 9 meses de operação. Então, primeiro ano a gente ganhou o top de marketing da DVB na categoria lá, tinha PMEs, pequenas empresas, eu acho que não tem mais essa categoria. Agora até deveríamos concorrer na educação, mas foi o primeiro prêmio para a gente conseguir mostrar. Esse foi um desafio pessoal, sair do mercado, estou empreendendo, mas estou fazendo do jeito certo. Logo na sequência veio o reconhecimento da Associação Brasileira de Startups, que aí tem uma banca de jurados bem rigorosa, é um negócio bem legal, como melhor metodologia de educação de startups do Brasil. Olha. Pô, então isso... Glorifica. Isso é bem legal. Claro. E aí, entre vários prêmios, assim, cara, agora eu fiquei bem feliz, assim, porque
são vários pesquisadores, muita gente boa em Santa Catarina brigando pela inovação. E agora tem o Prêmio Catarinense de Inovação e eu, pessoalmente, estou indicado ali. Da FAPESC, né? Isso, da FAPESC. E aí é legal, né? Porque você vê o nome das outras entidades... Mas a FAPESC concorre o Leandro ou concorre a Fornari? Concorre o Leandro, mas o que eu acho legal? Concorre o Leandro e concorre o reitor, o vice-reitor, o pesquisador sênior, o doutor de outras entidades. Então, off-label, assim, uma escola, não uma universidade, a gente está lá. O que mostra isso? Assim, que o nosso trabalho em qualificar o empreendedor de startups, ele acontece de verdade. Perfeito. E para encerrar, pergunta final, o que vem por aí nos próximos anos da 49? Boa. Gelson, imagina o seguinte, cara, que quando eu comecei lá, que eu contei lá atrás, que eu sempre gostei de produto de evento, de produto de publicidade, de produto de projetos. Realizar um projeto, a gente precisava de uma baita de uma equipe multidisciplinar. E aí sentava todo mundo numa mesa e, cara, distribuía atividades e todo mundo trabalhava muito. A turma da publicidade aí sabe que tem o tal do deadline, que todo mundo... Todo dia. Todo mundo vira à noite e todo dia para ontem, né? Porque a gente tem muito... É muito mão na massa. Tem que continuar sendo mão na massa. Só que com a inteligência artificial, cara, inevitavelmente, assim, existem recursos que tornam tudo muito mais rápido. Então, a capacidade de pensar, ela vem cada vez mais se sobressaindo a capacidade de executar. E, cara, vai chegar um dia que você vai entrar no aplicativo da 49 Educação, você vai lá dar o briefing da tua ideia de negócio, a validação, o aplicativo, o site, a logo, o plano de go-to-market, o agente de SDR para começar a ligar para os teus clientes, a definição do ICP, vai acontecer. Então, a gente briga para isso, para que um dia você chegue no aplicativo da 49, digite qual é o seu mercado, qual é o teu protótipo que você quer validar. Vem pronto. Cara, e aí daqui a meia hora tem um SDR AI ligando lá pro... Ô, Jailson, olha só, você é ICP aqui do projeto tal, eu queria saber se você quer comprar. Eu quero inscrever o Acontecendo Aqui para receber a Venture como minha sócia. Boa, vamos lá. Leandro, muito obrigado por ter vindo aqui, pela disposição de compartilhar esse rico conhecimento que você trouxe aqui. Acho que foi uma aula muito importante para boa parte da nossa audiência. A comunidade Acontecendo Aqui está ali para receber uma mensagem final tua. Cara, assim, como eu falei, comecei lá atrás já acompanhando o Acontecendo Aqui. E o Acontecendo Aqui é uma startup, eu vou te dizer por quê. Pela capacidade de inovação, pela capacidade de atualização e de ter sempre uma solução rápida. Então, cara, assim, foram inúmeras as vezes que eu consultei o Acontecendo Aqui para ter referências, para ter novidades, para entender o que estava de fato acontecendo no mercado. Então, assim, me sinto honrado, Jailson, de vir aqui hoje, contar da construção da minha comunidade, que ainda é bebê perto da comunidade que está acontecendo aqui. Que isso. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso para a 49 e tudo de bom para vocês, pessoal. Vamos lá de novo aqui, Jailson. Aqui, ó. Obrigado pela audiência e até o próximo podcast.